Eu acho que na minha vida acabei sendo identificado com o método, né? Eu já falei sobre isso muitas vezes, né? Como se fosse quase que um missionário, né? Para defender a importância do método, né? Foi falado aqui por algumas pessoas da primeira mesa sobre o que está acontecendo em termos de desastres aí, né? Então a gente tem muito o que fazer, né? Para acertar os ponteiros do mundo. E aí vocês podem perguntar, então, hoje nós vamos falar de uma coisa abstrata, né? Algo que, será que é importante falar disso? Né? É como filosofar um pouco? É importante. É importante, principalmente, para que os trabalhos, né, de intervenção, né, de entendimento da natureza, de intervenção, eles têm que seguir essa palavra aí, ó, essa palavra que significa em grego, né, meta-odos, né, um caminho para atingir um fim. Então, é uma intermediação necessária, né, o método, tá? E eu vou falar um pouco, né, sobre o que algumas pessoas já ouviram, quem já teve acesso àquele livro, Geografia e Filosofia, já tem uma certa noção, mas eu trouxe mais algumas coisas e alguns exemplos para a gente sempre enriquecer e sempre trazer algo novo, né, para trabalhar o método. Tá? E, apesar de ter falado para o Américo, né, o título sobre método, metodologia da geografia, etc., eu quis trazer hoje um elogio ao método. Né? Da mesma forma que se faz elogio à teoria, elogio à ciência, hoje eu vou fazer um elogio ao método e vou me basear em dois livros que vocês vão ver daí a pouco e num capítulo de livro que abre um livro que eu organizei com um ex-aluno meu chamado Guilherme Claudino, chamado Teorias na Geografia. O primeiro capítulo que se chama lá, né, o elogio do método, da teoria e da ciência. Tá? Esses dois livros aí, né, não tem nada de geografia aí, são livros de filosofia, mas eles têm muito, né, que ensinar a gente em termos de forma de pensar. E para, logicamente, trabalhar o método, é necessário a gente ter uma atitude filosófica. Tá? Eu espero não falar muito, tá? Vou tentar fazer aqui algum objetivo, né? Mas sempre no plano da abstração. Tá? O método, ele não existe para outros reinos da natureza a não ser o reino humano, certo? Porque o ser humano, ele é finito e ele é consciente dos seus limites. Né? E para entender isso também, né, tem que se ter uma atitude filosófica. Eu trago uma frase, né, do Luc Ferry, que é esse autor aqui. Ele foi ministro da Educação da França há 20 anos atrás, como filósofo, né, ocupando a pasta correta, né, um filósofo ocupando a pasta da educação, né. Gostaria de ver filósofos, geógrafos também ocupando a pasta de educação no Brasil. E ele traz, apesar do nome aí parecer muito mais de autoajuda, mas é um livro de filosofia, é um livro de divulgação da filosofia. E ele deu ao livro esse nome de Aprender a Viver. Mas ele fala que a gente tem que ter uma atitude filosófica para entender a sociedade, a natureza e para entender o método também. E ele diz assim: o ser que pensa é, antes de tudo, aquele que pensa que, se conhecemos o mundo, compreendendo a nós mesmos e compreendendo os outros, tanto quanto nossa inteligência o permite, vamos conseguir, pela lucidez e não por uma fé cega, vencer nossos medos. Bom, depois eu vou chegar nisso aí, né? Vencer os nossos medos. Né? A filosofia, a ciência, elas não surgiram por uma mera vontade do Aristóteles, do Sócrates, etc. Né? Foi a inquietação dessas pessoas, desde a Grécia, desde
desde 3.000 anos, né, antes desta época hoje, né, 1.000 anos antes de Cristo, no tempo dos sofistas, já se falava, né, do conhecimento. Tá? Então, a gente precisa ter uma atitude voltada para o pensamento, né, para conhecermos a nós mesmos e conhecermos a natureza. Né? Os exemplos que foram dados aqui, eu acho que foram muito importantes. Né? O que aconteceu em Valência, o que aconteceu em Porto Alegre, em maio, em Valência agora, não é brincadeira. Vocês podem entrar, eu acho que no YouTube, na internet, colocar lá desastres naturais, vocês vão ver imagens horripilantes, né? Imagens terríveis, que se repetem, né, a cada ano, a cada 10 anos, a cada 15 anos, etc. Né? Mas nós precisamos também falar sobre como se faz a ciência. E para isso, o método é importante. Mas antes de chegar no método, eu queria lembrar algumas palavras fundamentais. A primeira, aliás, palavras fundamentais que eu vou trazer aqui sempre em pares dialéticos, né? Um e o outro, não é um contra o outro. Um, né, nega e, ao negar, afirma a presença do outro. A primeira dupla que eu trago aqui, né, é teoria e empiria. Há no imaginário acadêmico um pensamento e uma repetição, quase que um sentimento, de que o trabalho teórico é mais importante que o trabalho empírico. Eu acredito que quem está ligado à geomorfologia não pensa tanto assim, né, Edson? Eu não coloco hierarquia nessas duas palavras, porque você não tem teoria sem ter uma experiência, uma experimentação, uma observação, desde os tempos de Aristóteles, né, que saiu da academia para fazer as suas aulas peripatéticas andando, né, pelo campo, pela cidade, com os seus alunos, né, negando, entre aspas, não é negar no sentido negativo, né, mas contradizendo-se ao modelo acadêmico, que era o modelo de Platão. Então, pela observação, né, né, aí começam a surgir as novidades, entre aspas, né, para o conhecimento filosófico e depois científico. Aristóteles foi a primeira pessoa no mundo que diz que o ser humano tem imaginação. Todo mundo já tinha, mas não se afirmava. Né? Hoje, falar que o ser humano tem imaginação vira uma bobagem, qualquer um sabe disso. Mas imagine alguém falar isso há 2.500 anos atrás, certo? Para negar, inclusive, né, os sofistas, né, que tinham o papel de ser professores, cobravam, né? E, né, passavam por meio dos sofismas, por meio das afirmações, negações, etc., a sua forma de pensar. Não a forma da pessoa pensar, mas a forma do sofista pensar. Aristóteles já, a partir da observação da natureza, a partir das comparações entre coisas, que ele desenvolve, né, e vai mais além do Sócrates, fazendo o seu trabalho, né, de observação pela dialética. Certo? Di sempre lembra dois, né? Então, sempre tem duas ideias conflitantes na dialética. Nunca é uma coisa absoluta. É sempre em movimento. Então, a teoria é um produto do intelecto humano. Ela não existia antes das pessoas. Né? No tempo dos dinossauros não tinha dialética, não tinha método, não tinha pensamento, não tinha, como é que chama? Não tinha imaginação. Certo? Isso é um produto humano. Né? E a teoria, né, que só existe a partir das observações empíricas que comprovam, negam, dão sustentação, né, dão, portanto, matéria-prima para as teorias, para a empiria que dá matéria-prima para a teoria, é aquilo que se baseia na experiência, exclusivamente. Empiria, em grego, é a experiência, né? E isso permitiu, né, que o ser humano elaborasse um conjunto de regras, leis sistematicamente organizadas, que servem de base a uma ciência. É um conjunto sistematizado de opiniões, de ideias sobre um assunto. E quando a gente fala de organizado, tem que ter por trás algo mais organizado ainda, que seria o método.
certo? Então não há hierarquização entre as duas palavras. Como é que nós relacionamos elas? Não no sentido antinômico, que é uma palavra grega também, que significa duas coisas que não se encontram nunca. Não é nesse sentido. É no sentido dialético. As duas existem por si, têm a sua autonomia, mas ao mesmo tempo tem que estar ligada à outra. Tá? Então não existe empiria sozinha, não existe teoria sozinha. Tá? E lembro aqui umas palavras do meu mestre Armando Corrêa da Silva, que foi meu orientador do mestrado, que deixou um legado, né, de abstração na geografia muito forte. Ele já disse: o teórico é a ideia abstrata informada pelo raciocínio em movimento. Quer dizer, muitas vezes a gente fala palavras que lembram a física, né, lembram, vamos dizer assim, o mundo tangível como movimento, né, para mostrar que o pensamento não é algo parado. Né? O próprio Lupicínio Rodrigues dizia que o pensamento voa. Né? Então, o pensamento, você pode estar aqui, é uma coisa tão rápida, né, que você pode em seguida pensar em outro lugar. Né? E uma outra coisa, para se lembrar bastante, é que o conhecimento, a partir, né, dos primeiros filósofos, depois a partir da Revolução, do Renascimento do mundo ocidental, não vou falar da China, da Índia, que são outras realidades também com suas filosofias, né? A ciência em si, ela é cumulativa, porque a partir do momento que você faz uma experiência, estabelece uma verdade com V minúsculo, não verdade com V maiúsculo, que aí já é outro campo de conhecimento, é muito mais do conhecimento religioso do que do conhecimento científico, né? Quando se estabelece uma verdade com V minúsculo, ela não se torna absoluta, a não ser do ponto de vista doutrinário. Tá? Ou como ideologia também. Mas ela está carregando em si a sua própria negação, ou seja, ela passa a existir, mas ao mesmo tempo nada diz que ela será eternamente absoluta. Uma verdade científica, né, quem, né, estuda as teorias, né, em qualquer área da geografia ou qualquer sub-área da geografia, vai ver que, né, desde o ciclo da erosão de Davis, né, ou como é que chama? A teoria do estado de Fontaine, a teoria, né, da rede urbana de Kristallin, etc., que ainda sobrevivem como se diz assim, como herança arqueológica da geografia, elas já foram, algumas colocadas no esquecimento e outras foram transformadas. Né? Ou como, por exemplo, os dois circuitos da economia urbana de Milton Santos, que hoje Maria Laura Silveira desenvolveu muito mais e não negou e não esqueceu a teoria. Melhorou, aumentou, ampliou, atualizou, mostrou que o mundo está sempre em movimento. Então, para organizar o pensamento, nós temos que, né, agora eu vou lembrar uma lição desse outro autor aqui, Hans Gadamer, que fala sobre o elogio da teoria, muito parecido com o que eu estou falando hoje, que é elogio ao método. Né? Ele diz que a gente tem que pensar teoricamente. E o que é pensar teoricamente, como está escrito aí? É organizar as ideias, direcionar o raciocínio, estabelecer comparações, sugerir diferenciações, pensar em termos de igualdade, diferenças e equanimidade, lembrar da contradição sociedade-natureza, ter consciência de onde se produz o conhecimento. Tá? Então, o pensar teoricamente é dar asas ao pensamento, é dar movimento ao pensamento, né? É não ter pré-conceitos. Tá? Você pode elaborar conceitos, estudar, né, e transformar conceitos, mas não pode trabalhar com pré-conceitos. Né? E só é objeto da ciência
né, o que preenche as condições de investigabilidade metódica, ou seja, a visão do que existe. Né? Lembrando, né, o René Descartes, que no seu discurso do método, né, dá essas lições quando ele coloca alguns princípios do método científico. Quer dizer, se eu não acredito que algo é real, eu não vou estudá-lo, porque aí vira fantasmagórico, vira fruto da imaginação. Né? E, mais ainda, a teoria não é um ato individual, mas é uma atitude, uma posição e um estado em que nos demoramos. Tá? Então, veja, a teoria ela ganha concretude, e a palavra concreta aqui, né, do ponto de vista filosófico, científico, não é o que é o físico. O físico é uma coisa, o concreto é a essência das coisas. Né? Por exemplo, a essência do ser humano é ser vivo. Essa é a sua concretude, a capacidade de pensar. Tá? Do modo de produção. Qual é a essência do modo de produção? Aí você tem que verificar, né, o papel da mercadoria. Né? E tudo que se transforma em mercadoria, desde um objeto produzido na fábrica até a força de trabalho. Então, isso é o que a gente chama de concreto. Então, nós temos que pensar concretamente. Aí, eu vou chegando cada vez mais perto do método. Né? Essas advertências, acho que são importantes a gente ter sempre em vista, para não transformar o método numa receita, o método num conselho. Tá? Um método, ele não é uma camisa de força, mas se você não vestir essa camisa de força para tirá-la, você não trabalha com o método. São regras importantes que você tem que dominar quase que do ponto de vista somático, e não do ponto de vista, né, de colocar no bolso, assim, num papelzinho, etc. Método não é receita. Na ciência não se tem a receita. Né? Mas uma advertência eu quero, né, lembrar. Primeiro, o método não se confunde com as disciplinas. Há uma fragmentação, né, do conhecimento a partir do Renascimento por causa da própria capacidade que o ser humano teve de ampliar seu conhecimento. Na época dos gregos só tinha uma ciência, que era a filosofia. Os filósofos eram geógrafos, historiadores, matemáticos, astrônomos, etc. Tudo ficava, né, sob a égide da filosofia. E isso vem para os nossos tempos até como uma boa herança. Né? As primeiras faculdades que se disseminaram no Brasil foram as faculdades de filosofia, ciências e letras e ciências humanas, etc. Né? Nos anos 50 e 60 houve uma criação muito grande dessas faculdades. Né? Portanto, lembrando, né, o core, né, do pensamento, né, a partir, né, dos gregos. Né? E a construção de um sistema intelectual permite, analiticamente, abordar a relação social intelectualmente construída. O método é uma ferramenta fundamental para ler e interpretar a realidade. Certo? Então, para ter um estudo com, né, o estatuto de científico, o método é fundamental. E a gente não nasce com o método. Nós não podemos pensar como dizia Platão, né? As pessoas nascem com o conhecimento. Cabe a elas, ao falar, externar o conhecimento, né? Daquele processo que ele chamou de maiêutica. Né? Não é isso. A gente não nasce com o conhecimento. O conhecimento é adquirido, ele é produzido. Ele se transforma e transforma as pessoas. Né? Acho que qualquer um de vocês aqui que olhar para trás, antes de fazer uma disciplina, antes de fazer uma tese de doutorado, vai ver que vocês mesmos vão saber que eram diferentes do que são agora. Né? E, por outro lado, eu não chamo, e quando falo assim, eu não chamo, eu não estou me baseando em mim mesmo, certo? Não é Expósito 25, página 22, não. Estou me baseando num conjunto aí de filósofos, né, e de outros cientistas que já mostraram que a gente tem que, né,
discernir as coisas para não misturar e fazer uma tábula rasa de tudo. Uma dessas tábulas rasas que existe ainda hoje e se reproduz constantemente é chamar. Indução e dedução de método. Certo? Filósofo que se preze e trabalha o método, nenhum diz que existe método indutivo e método dedutivo. Indução e dedução são caminhos do pensamento. E sempre partindo de uma totalidade para os estudos de caso, para o singular, né, no caso a indução, né, e a dedução, aquela que tem como abordagem inicial a totalidade e depois a gente vai estabelecer o que? Um foco para os estudos específicos. Então, induzir e deduzir não fazem, né, da minha atitude um método. Tá? Então, eu lembro sempre isso, né, porque, né, há uma herança muito grande de se tratar o método do ponto de vista da indução e dedução, que são caminhos do pensamento, ou tratar os métodos disciplinarmente, como se fosse assim, método geográfico, método cartográfico, método histórico, método estatístico, e quantas disciplinas eu tiver, eu tenho métodos. Não é aí, é só ler Marilena Chauí, ler Gilles Deleuze, Félix Guattari, né, ler Sheptulin, ler o próprio Hegel, né, que recuperou, né, digamos assim, fez renascer a dialética no século XVIII. Tá? No século XIX. Então, é baseado nesses estudos, né, nesses autores, aliás, que eu trago essa ideia de que não há um método geográfico, não há um método matemático, certo? Há o método que serve para produzir conhecimento. E, né, como o conhecimento humano hoje é vasto, é complexo, né, é gigantesco, né? Talvez nem a inteligência artificial consegue fazer, por exemplo, um resumo do pensamento geográfico hoje, né, que um aluno meu fez um trabalho em 2021 sobre as teses e dissertações produzidas no Brasil, e naquele momento já eram 12 mil. Hoje já deve ter mais de 15 mil, ou mais, sei lá, porque a coisa ela cresce, né, numa proporção geométrica, e não numa proporção aritmética, né? Então, como é que a gente vai selecionar, agrupar, né, diferenciar, né, todo esse conjunto de conhecimento produzido? Isso sem contar nos artigos, né, nos livros, etc. Eu estou falando só de teses e dissertações, né? Eu acho que até a inteligência artificial vai ter problema para isso, viu? Então, a disciplina não adjetiva o método. Tá? Essa ideia eu quero deixar, né, concretizada para vocês. Então, depois dessas advertências, né, vamos ver, né, algumas definições de método. E eu trouxe as definições de método propositalmente, depois para a gente comparar com uma palavra que vem depois, que é conceito. Aqui eu tenho a definição de método. E eu coloquei em amarelo aí algumas, né, partes da definição que ajudam, né, a enfatizar mesmo a definição. Regras certas, graças às quais todos os que as observam exatamente jamais tomarão como verdadeiro aquilo que é falso e chegarão, sem se cansar com esforços inúteis, ao conhecimento verdadeiro do que se pretende alcançar, do que pretendem alcançar. Ou, isso para Japiaçu, baseado, né, no discurso do método do René Descartes. Para Hegenberg, um outro filósofo, o método é o caminho pelo qual se chega a determinado resultado, caminho fixado de antemão de modo refletido e deliberado. Quer dizer, o método não aparece no meio do caminho da gente por acaso.
O método ele é produto de uma reflexão, né, e de uma proposta. Quando todo mundo aqui vai fazer um projeto de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc., tem, né, já um roteiro a seguir. Né? Vocês que já fizeram projetos lembram, né? Introdução, justificativa, né, aquela leitura, né, bibliográfica, depois o que é que vem? Método, metodologia, conforme a disciplina, materiais, etc. Tá? Então, o método está presente em todas as propostas que vocês, né, vão ter que organizar. Não é para pleitear uma bolsa apenas, é para pleitear uma vaga num curso de pós-graduação, etc. Tá? Então, o método está aí, do nosso lado, sempre com a gente, quando queremos fazer um trabalho. E aí eu vou defender, né, aquela ideia dos 3 métodos, tá? Que, né, tem a sua autonomia, que tem interfaces entre eles, tem assim fronteiras, mas não tem limites. Né? O limite é algo definido, uma linha, né? E as fronteiras, né, são, né, digamos assim, zonas de junção de ideias, de sobreposição, de afirmação e de negação. E o primeiro é o método hipotético-dedutivo. Com licença, eu vou tomar uma água aqui. Então, o método hipotético-dedutivo é aquele que vem como herança do método científico de René Descartes no século XVI. Ele escreveu um livro pequeno, né, chamado Discurso do Método. Aliás, eu quero lembrar aqui também que os livros revolucionários não são necessariamente os maiores, viu? O Discurso do Método é um livrinho bem pequenininho, né? A Origem das Espécies, que mudou a forma de pensar, né, a evolução da humanidade, também é um livro pequeno, né? Não é tão enfático quanto se fala, né? Um artigo que revolucionou a geografia nos anos 50, o Excepcionalismo em Geografia, do Adam Schaff, não, Fred Schaffer, é um artigo, mas que revoluciona. Tá? Daí a importância, né, de ter clareza naquilo que se escreve. O método hipotético-dedutivo, ele lembra ele exige, né, que se lembre de 4 princípios que foram elaborados pelo Descartes. Ele diz que, né, a realidade e na relação sujeito-objeto, sujeito é o que pensa, objeto é aquilo que é pensado, sujeito é o que estuda, objeto é o que é estudado, tem que haver uma evidência. Porque nenhuma coisa é verdadeira se nós não reconhecemos como tal. Você fala assim, mas isso é óbvio, né? Se eu vou estudar a bacia hidrográfica do rio tal, ela está ali, certo? Mas antes as pessoas não estabeleciam essa relação, né, sujeito-objeto, e não transformavam a bacia tal em objeto de estudos. Ele é que vai dando digamos assim, essas contribuições que vão transformando o pensamento humano. Ele diz também que, para exercitar o método, é necessário pensar na análise, que é dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quantas forem possíveis. Ou seja, eu tenho uma totalidade. Eu não posso pensar em tudo ao mesmo tempo. Para ele, você fraciona a realidade em partes e aí você consegue abordar cada uma das partes para entender a totalidade. Então vocês veem que essa ideia de todo, totalidade, vai passar por todos os métodos. A singularidade também, né? E à medida que essa análise, é necessário fazer
uma síntese, que significa concluir por ordem, começando pelos objetos mais fáceis de conhecer para ascender aos mais complexos. Ou seja, aí é o caminho indutivo do pensamento. Inicialmente, da evidência-análise, eu posso fazer o caminho dedutivo. E os desmembramentos têm que ser tão completos para a gente saber que não esqueceu de nada daquele objeto estudado. Tá? Então, esse movimento de ir e vir no método hipotético dedutivo já está presente. Eu tenho que pensar que as coisas existem, tenho que analisar, tenho que fazer a síntese e depois verificar se eu não esqueci nenhum elemento que eu deveria estudar. Tá? E aí, a base cartesiana ele vai mostrar a capacidade de pensar por meio de digamos assim, de um raciocínio lógico dele. Ele diz assim, Deus é perfeito, tem que existir porque é perfeito. É uma ideia perfeita e, por ser perfeito, existe em mim e como eu penso, logo sou. Aquela famosa frase, cogito ergo sum, que todo mundo já decorou em latim também. Ou penso, traduziu-se no Brasil, logo existo. Mas não, o correto é penso, logo sou. Tá? Tem que dar uma importância à capacidade de pensar e não apenas à existência. Por que essa frase foi importante? Porque quando ele escreveu o discurso do método, e Descartes tinha uma formação religiosa, ele foi formado num mosteiro, como todo mundo no século XV, XVI, só se conheciam as letras nos seminários, nos conventos, etc. Ele tinha uma formação religiosa muito forte, mas a sua, depois ele sai, com 19 anos, vai lutar pelo exército francês da Bélgica e tal, e ele volta diferente, achando que ele tinha que pensar de outra maneira. E o fato dele mostrar essa relação da crença até a existência humana é que permitiu ele não ter sido condenado, como todos os pensadores nos séculos XIV, XV, XVI eram condenados. Como Galileu também, que conseguiu se livrar por pouco, porque ele negou aquilo que ele pensava. Descartes não precisou negar, porque ele mostrou que o problema dele não era a fé, o problema dele era a ciência. Desculpa, até não é nem problema, a solução que ele queria encontrar era da ciência. Então, esse é um primeiro método que eu queria apresentar para vocês. E não é, eu estou colocando ele aqui em primeiro, podia ser o terceiro, o segundo, não tem hierarquia entre os métodos. Mas no século XX, aparece um filósofo chamado Karl Popper, egresso da famosa Escola de Viena, que a Escola de Viena não é uma escola no sentido assim físico, é um conjunto de pensadores que vão recuperar a linguagem matemática que era a que propunha o Descartes, que o positivismo de Comte também queria lembrar da linguagem matemática, e o Karl Popper diz que tem que haver a prova da falseabilidade para se atingir o estudo científico. As provas empíricas tinham que ser efetivas e não existia a indução, apenas a dedução. A linguagem matemática se tornou, portanto, vamos dizer assim, o objeto de defesa, de manifestação, que chegou na geografia também por meio da geografia quantitativa. Portanto, foi um movimento muito forte, e não é um movimento aqui no Brasil só, não. É um movimento no mundo inteiro. Tá? Independente da própria divisão, naquele momento, do mundo em dois mundos, o mundo soviético, o mundo estadunidense, a luta entre a linguagem matemática,
que depois nós vamos ver num outro objeto, né? Num outro método, aliás, a linguagem matemática se torna tão importante para eles que, para o Popper, né, se eu negar uma teoria por meio da prova, ela não existe mais. E a isso ele chamou de progresso da ciência, como também o Thomas Kuhn, né, falou nas revoluções científicas sobre isso. E ele se baseia, né, o Popper, na lógica formal. Essa lógica formal está muito bem, né, explicada naquele livro do Henri Lefebvre, Lógica Formal e Lógica Dialética, ou comparada, né, no livro A Dialética Materialista, do Alexandre Sheptulin. Tá? Tem autores brasileiros também que falam sobre o método. O próprio Caio Prado Júnior, né, tem um livro sobre o método dialético. Ele era um geógrafo historiador, né? Ele era formado nas duas áreas. E foi um dos fundadores da AGB também, a Associação dos Geógrafos Brasileiros, que eu vi aqui o logo anteriormente. Né? E como a linguagem é a linguagem formal, ela se baseia no sistema de dedução do conteúdo. Entendimento chega a formas, princípio da coerência, do acordo rigoroso, do pensamento consigo mesmo e, além do mais, como a linguagem é matemática, toda a ciência se baseia em convenções. Peso, medida, né? Então, chegou-se à exacerbação, no caso da geografia quantitativa no Brasil, a se transformar, né, um trator em tantos trabalhadores, porque tudo se transformou em matrizes, se transformou em equações. Tá? Então, a equação falava mais alto do que o pesquisador. Por isso que eu trago uma alegoria aqui, né, mostrando que o objeto, aquele que é medido, que é pesado, que é observado, né, por meio das convenções, por meio do microscópio, por meio das comparações, ele subjuga o sujeito que praticamente não pensa. Tudo que ele pensa é a partir das medidas, a partir das convenções. Então, o sujeito se torna um órfão das convenções, certo? Mas essa relação não desaparece. O que pensa e o que é pensado. Um outro método, que seria o fenomenológico hermenêutico, e tem nomes assim, né, que também não inventei, são nomes, né, que os filósofos inventaram, foi proposto por Edmund Husserl, um filósofo alemão, no final do século XIX. No começo da época que o Eric Hobsbawm chamou da Era das Revoluções. Havia um embate muito grande entre ciência, política, né? Logo depois do Manifesto Comunista, né? Né? A descoberta do subconsciente por meio do Sigmund Freud, né? A evolução das espécies, mudando, né? A evolução da humanidade. O Edmund Husserl diz que tudo isso era especulação. E ele queria um método que fosse além disso, além dos embates. E então ele vai criticar o que ele chama de tradição especulativa ou idealista. A especulativa, ele está atacando o método hipotético dedutivo. E a tradição idealista, ele está, logicamente, visando o materialismo histórico. Que, na realidade, né, o materialismo histórico não é idealista. Ao contrário, ele é bem materialista mesmo. Né? Ele está na herança de Aristóteles. O idealismo está na herança de Platão e Sócrates. Né? Esses dois edifícios começaram entre os gregos e até hoje estão bem separadinhos, né, na história do pensamento. Porque ele dizia que a filosofia, né, Husserl, não é uma ciência rigorosa. Então eu não posso medir, de um lado, atacando
né, o hipotético dedutivo, e eu não posso ter ideologia atacando o materialismo histórico, né? Então ele refuta o positivismo, o empirismo, ao mesmo tempo que se propõe com uma metodologia do conhecimento, buscando fugir da antinomia e da objetividade do conhecimento. A objetividade é a procura, logicamente, por meio das medidas e por meio da ação política. Tá? Então ele quer uma apreensão das essências, capaz de escrever a experiência total do vivido do ser humano. Tá? Então agora vocês estão vendo qual era a preocupação dele, né? A experiência, o vivido, aquilo que as pessoas traziam que deveria ser captado pelo pesquisador. Tá? Então ele queria dar uma força ao eu pensante. Por isso, o cientista que vai usar este método, ele tem que ter uma intencionalidade por trás. Ele tem que querer fazer a pesquisa e transmitir, ao contrário, transmitir para as pessoas de uma maneira escrita ou oral. E aí é que vem a dificuldade, né? Existem muitos trabalhos em geografia atualmente, né, baseados nesse método, que tratam muito mais dos grupos, né, dos menores grupos, dos bairros da cidade, quer dizer, dos grupos de exceção, com a presença do pesquisador. E essa tendência incorporou uma técnica chamada pesquisa-ação, que foi proposta por Kurt Lewin, um filósofo, aliás, que ele tinha muita presença na geografia. Ele escreveu sobre o espaço vivido em Boston, um livro muito famoso dele, né, sobre a cidade, e ele propõe a pesquisação a partir da sua herança marxiana, mas que depois vai se transformando e se torna uma ferramenta fundamental da fenomenologia. Né? Porque as pessoas, para absorverem a essência do vivido, elas têm que viver junto, mas não podem ser iguais, mas têm que continuar pensando. Né? Então, essa dificuldade é muito grande no método, para você não, digamos assim, pensar como, né? E vou dar até uns exemplos aqui, né? Um ex-aluno nosso fez antropologia na USP e depois foi para Portugal. E lá ele foi estudar o fenômeno que eles chamam lá de Urde, né? Que é a entrada, né, bem rápida e intensa da Igreja do Universal, que estava, né, com muitos adeptos. Ele vai estudar isso. Mas como é que ele vai estudar? Ele não pode entrar lá porque ele vai ser escorraçado. Então ele entra, ele se torna um deles durante 7 anos. Isso não é complicado. Isso não é, inclusive, antiético, né? Porque na ciência, né, você não denunciando, não entregando, quer dizer, trabalhando no plano do pensamento, isso, né, os códigos de ética e as comissões de ética, né, aprovam. Só que ele não poderia, ele teria que pensar como as pessoas, portanto, ver o vivido delas, mas sem ser uma. Ele não podia deixar de ser um cientista. Então, às vezes, esse método, né, pode levar as pessoas a se transformarem. Eu já vi exemplos de pessoas que abandonaram, porque foram estudar o objeto, se identificaram tanto, eu vou ficar lá com eles, certo? Então, para estudar as tribos indígenas, né, na geografia da religião, foi uma tendência muito grande, né? A geografia escolar, né, foi muito assim utilizada. Até vou contar um caso aqui. Né, vocês geógrafos já ouviram falar na Ângela Catuta, né, que foi minha orientanda de iniciação científica. Ela foi fazer um estudo numa sala de aula por meio da pesquisação. Crianças de 10 anos. Ela foi ver como é que era ensinada a geografia. Vocês imaginem uma sala de 20, 30 crianças de 10 anos,
quando entra uma outra pessoa lá, um ser estranho, o que acontece? Bom, a aula não existe mais, né? As crianças querem aparecer, querem fazer gracinhas, ficam, né? Então, nesse caso, o cientista tem que se transformar quase que numa pessoa invisível. Claro que ninguém tem um dom aqui de ser um super-herói, o homem invisível. Mas você tem que entrar de tal forma naquele ambiente que você não perturba o ambiente. Até tem outro caso muito interessante, desculpa um parênteses aí, mas eu acho que é muito legal contar isso. O meu orientador de doutorado, Ariovaldo de Oliveira, foi com um trabalho de campo, com muitos alunos, para a Amazônia, com um propósito bem legal. Ajudar os índios a construírem umas ocas lá, porque, né, eles conheceram a tribo, ela precisava aumentar e ter ocas melhores. Eles chegaram lá todos entusiasmados. Viemos aqui para ajudar vocês a construírem. Tá bom. Todo mundo dormiu. No dia seguinte, todos os alunos e o Ariovaldo, né, agora nós vamos, né, cortar palha, vamos cortar até, assim, pegar coisas para enliar a madeira e tal. E ele foi falar para o chefe lá, escuta, vamos construir hoje as ocas? O chefe falou, não, hoje nós vamos pescar. Certo? O chefe não estava pensando que nem quem acorda às 7, né, vai dormir às 10 da noite, né, almoça ao meio-dia, à tarde e tal, né, porque aquele dia amanheceu para pescar. E as pessoas que foram lá não perguntaram para ele, certo? Vocês vão querer construir quando? Eles foram lá com a ideia de eles construírem, não? Os índios não estavam querendo construir naquele dia. Quer dizer, e eu estou falando isso tudo, né, para dizer que, por esse método, você tem que entrar no espírito do objeto, mas você não pode deturpar o objeto. E essa é a dificuldade. O pesquisador tem que se tornar quase que um invisível para que ele não perturbe o ambiente que ele está estudando. E aí vocês já viram, né, que, né, por dedução, esse método tem, né, quase que objetos específicos, né? Ele trabalha muito mais com a sociedade do que com a natureza, de uma forma assim bem rasteira falando nisso, né? Porque não há para Husserl uma preocupação com a historicidade e não há uma preocupação ambiental, tá? O que é, na minha opinião, né, um aspecto que está começando a ser incorporado pelas pessoas que estudam por meio desse método. Você não pode, né, esquecer a chuva que nós tivemos aqui, né, que me deixou todo molhado quando eu cheguei aqui. Não podemos esquecer isso, né? Não podemos esquecer de Valência, não podemos esquecer de Porto Alegre, o que aconteceu aí recentemente, tá? Então, o eu pensante é fundamental, né? E, portanto, tem que haver uma intenção de fazer aquele estudo. Na geografia, isso entrou com uma valorização subjetiva do território e decorrência de retomar a subjetividade como tema de trabalho. Como a tendência é também de aprender o lugar e a essência do objeto é apreendida pelo sujeito, ele se torna maior do que o objeto. Porque esse objeto, ele é transformado no quê? Por meio do que o Husserl chamou da redução fenomenológica, a sua essência tem que ser apreendida pelo sujeito. E, logicamente, como eu falei, é de uma maneira escrita ou falando que ele transmite aquilo que ele entende por essência do fenômeno. Se te convencer, tudo bem, foi um bom estudo. Se não convencer, né, vai ter que usar o método de uma maneira diferente. Tá? Então, vocês viram que, em relação ao hipotético dedutivo, que se baseia nas convenções, o objeto fala mais alto. Aqui, como baseia na experiência, né, a absorção da essência, né, do objeto por meio da experiência, o sujeito é mais
forte nessa relação. E o terceiro, né, é o analítico dialético. Eu aqui trouxe apenas as leis da dialética, né, mas dá para contar a história. A dialética é o método proposto, exercitado por Sócrates, Platão e Aristóteles. Cada um, né, da sua maneira, por meio dos sofismas, né, que eram pensamentos triangulares para negar ou para afirmar aquilo que se queria dizer. Né? Para Platão, o conhecimento nascia das pessoas, né, do seu espírito, porque nascia junto com o espírito, e para Aristóteles, o conhecimento era buscado empiricamente. Ele era, portanto, produzido. E para entender o método analítico dialético, as suas leis, que muitos chamam de princípios também, mas as suas leis têm que ser entendidas de uma maneira também, né, abstrata. Nós temos que ter boa vontade para entender o que, né, esses filósofos todos propuseram. Né? A primeira lei é da interação universal ou da conexão, ou seja, as partes e a totalidade. Nós podemos pegar como exemplo aqui. Nós temos aqui, vamos supor, 50 pessoas, é uma totalidade. Mas cada um tem RG, CPF, nome, né, nasceu num lugar, tem uma história, etc. Todos somos seres humanos, né? Mas tem seres humanos altos, magro, mais gordo, mais baixo, de cabelo assim, assado, certo? Uns estão vestidos de um jeito, outros de outro. Então, tem uma individualidade, que é o singular. E tem a totalidade, que somos todos nós aqui. E essa totalidade é pequena em relação à cidade de Maringá, que é muito maior. Que, por sua vez, também é pequena em relação à totalidade do Brasil. Tá? Então, as totalidades são recortes. Isso aí também tem que ficar claro para nós. Né? Uma outra lei é a transformação da quantidade em qualidade. Essa é muito fácil você ver numa experiência, né? Numa experimentação. Né? A água entra em ebulição a 100 graus centígrados. Né? H, você juntando um átomo, né, de hidrogênio, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, você tem a molécula de água. Isso aí você pode fisicamente. Mas e em termos da sociedade? Quando é que se transforma a quantidade em qualidade e vice-versa? Então, tem que olhar os acontecimentos históricos para se saber como é que isso acontece. Quer dizer, um número grande de pessoas transforma um regime, né? Um número grande, né, de estudantes em Paris, em 68, mudaram as leis da educação universitária na França, em 1968. Tá? Então, dá também nas ciências humanas para encontrar momentos em que os acontecimentos quantitativamente se transformam em qualidade, modificando aquilo que, né, vamos dizer assim, era o fato anterior. Outra é da unidade e interpenetração dos contrários. Vou dar o mesmo exemplo aqui. Né? Nós somos nós somos todos ao mesmo tempo, né? Mas somos seres humanos. Alguma coisa identifica todos nós. Essa é a interpenetração dos contrários. Então, somos todos seres humanos de uma totalidade. Essa lei, né, vamos dizer assim, confirma a lei número 1. Depois vem a negação da negação, para dar o movimento do pensamento. Eu tenho uma afirmação. Toda afirmação traz a sua negação. E leva a um terceiro momento, que seria o primeiro e o segundo momento. Certo? Eu afirmo o dia, né, o contrário do dia, a noite. Mas a noite e o dia se transformam em 24 horas, que nós chamamos também de dia, não é mesmo? Então, essa lei ela tem que ser pensada para entender o movimento do pensamento. Tá? Não é só uma relação de causa e efeito, pura e simplesmente. Isso causa aquilo e aquilo é causado por isso. Aí você fecha o raciocínio. Do ponto de vista dialético, você não pode fechar o raciocínio. Você tem que deixar ele em
movimento, mas um movimento chamado em espiral e de superação. A noção, portanto, de movimento do desenvolvimento da matéria. Qual seria essa, né? O movimento que faz assim, só que ele vai tendendo, né, o movimento em espiral a mostrar que as coisas vão se transformando e se ampliando e tornando mais complexa. E essa figura de linguagem que o Hegel trouxe é para lembrar o seguinte: quando você faz um espiral assim, né, você encontra de novo, e isto que está aqui pode ser novo, mas não nega, a não ser do ponto de vista dialético, tudo que aconteceu antes. Ou seja, contém o que aconteceu antes. Tá? Então isso significa que todos nós aqui estamos fazendo geografia e nós estamos contendo também o nosso passado, onde nós estudamos. Tá? Nós trazemos, portanto, a geografia brasileira em nós também. Essa é a ideia, né, do desenvolvimento em espiral, né, e ascendente. Porque na dialética nenhuma verdade é indiscutível. E aí vem também a lembrança daquela palavra praxis, que é mais uma palavra grega, que o filósofo chamado Althusser traduziu por prática teórica. Ao fazer isso, ele tirou a essência da palavra grega, porque pode ser a prática e pode ser a teoria, mas você não pode separar. Em grego isso significa, quer dizer, à medida que você age, você transforma. E essa é a ideia contida nesta alegoria. À medida que o sujeito pensa o objeto muda o sujeito e o sujeito muda o objeto. Ou seja, do ponto de vista dialético, se você vai estudar hoje, na geomorfologia, né, uma ravina, passa daqui um mês, vai lá, a ravina não é mais a mesma. Mas eu vim aqui, eu medi tudo e tal. Mas se você olhar nos detalhes, ela pode ter aumentado um pouquinho mais, pode ter havido uma sedimentação, diminuiu e tal. Sei lá. As coisas não mudam à toa. Elas mudam, se transformam, e à medida que você vai lá também, né, estudar aquele objeto, você não é o mesmo. Um mês depois, 10 meses depois, um ano depois, tal. Nenhum de vocês, sob essa ótica, é o mesmo de quando entraram para fazer o curso de geografia. E aqui eu trago um desenho para mostrar uma evolução desde o século IV a.C., né, até o século XXI, mostrando alguns nomes importantes para o pensamento, né, de uma forma geral, e mais ou menos a época em que os métodos foram sendo propostos. Esse é o último, né? Final do século XIX, século XV, e o analítico dialético remonta aos gregos. Como se fosse uma linha do tempo. E aí nomes, né? Aristóteles, Descartes, Comte, Hegel, Marx, Engels, Husserl, Einstein, Darwin, Planck, Freud, e no século XXI, aí não sei quem que nós vamos pôr aí. Tá? Mas são poucos nomes. Se você pegar um tratado, né, de geografia, vai ver uma infinidade de geógrafos que já trabalhou isso. Inclusive, né, na chamada geografia tradicional, se falava, quando eu era estudante, a gente tinha que seguir 3 princípios. O princípio da localização, né, porque todos os fenômenos geográficos estão em algum lugar da Terra. O da analogia, né, porque você pode comparar todos os fenômenos para mostrar dimensões iguais, diferentes, etc. E o princípio da chamada geografia geral, que o que acontece aqui não é o mesmo que, por exemplo, a arenização que Dirceu Targaray estuda no Rio Grande do Sul pode ter um processo de arenização, como já se falou, no Nordeste.
mas eles não são os mesmos. Certo? Então, esse é o princípio da geografia geral que se deu nome naquele momento. Mas vocês podem ver, analogia, localização, né, e comparação estão presentes nos 3 métodos que nós vimos até então. Tá? Nenhum deles nega esses princípios, né, que vêm desde Humboldt para a geografia. A preocupação de Humboldt não era o método, era a observação. Né? E tudo que ele falou, ele viu, né? Desde subir vulcões, descer rios, etc., né? Passar por neve, por sol causticante, tudo que ele escreveu faz parte, né, da chamada geografia moderna. Ele é um dos pais da geografia moderna. Aliás, tem um livro, acho que a autora é Wolff, Adriana Wolff, eu acho, Andrea Wolff, chamado A Invenção da Natureza, que conta a história do Humboldt. Vale a pena, é um livro bem escrito, não é aquela biografia chata, né? Ela escreve mais ou menos no estilo do Fernando Moraes, né, quando ele, né, faz as suas biografias. Escreve, né, trazendo você para dentro do livro. É um belo livro e com ilustrações originais, né, que ela foi buscar do Humboldt. Então, veja, aqui eu tenho, né, os métodos e nomes importantes, mas eu tenho também aqui aquilo que eu falei, né, os 2 edifícios, né, do materialismo e do idealismo. O materialismo, né, de Aristóteles, o empirismo francês, Auguste Comte, Marx Engels, Lenin, Gramsci, né? Na geografia poderíamos pôr aqui Milton Santos, né? E o idealismo, né, que traz, né, são 2 partes bem próximas, que têm suas fronteiras, né, mas são bem separados, né? Sócrates, Platão no começo, depois Humboldt, Hegel, Husserl, não coloquei mais ninguém aí, tá? E mais ou menos, né, os séculos em que isso foi acontecendo. Isso tem uma infinidade de nomes que a gente pode, né, colocar aí. Já estou indo para o final, para vocês não se cansarem muito, né? Eu acho que eu já falei quase 1 hora. Mas tem alguns elementos do método que a gente tem que lembrar também, né? A doutrina é uma delas. Eu falei de verdade com V minúsculo. A verdade com V minúsculo é a científica. A verdade com V maiúsculo é a doutrinária, que faz parte muito mais do discurso ou do conhecimento religioso do que do conhecimento científico. Então, quando as afirmações, os conhecimentos se transformam, ganham seu caráter de verdade, eles já são um produto que não é mais científico. Então, a doutrina é um conjunto sistemático de concepções de ordem teórica ensinadas como verdadeiras por um autor, corrente de pensamento ou mestre, certo? Quer dizer, quando aquilo se torna insofismável, ela ganha o estatuto de doutrina e sai, portanto, do conhecimento científico. Porque nós temos o conhecimento do senso comum, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. Esses 4 conhecimentos têm seus temáticos, suas, né, formas de pensar, suas metodologias, etc. Tá? Então, não podemos transformar o nosso conhecimento, aquilo que nós produzimos cientificamente, em conhecimento doutrinário nem ideológico, né? Do ponto de vista por exemplo, a corrente metodológica baseada no hipotético dedutivo diz que a ideologia é uma invenção e não existe na ciência. Do ponto de vista do materialismo histórico, ela existe, ela está presente e depende de você saber dosar no seu conhecimento. E do ponto de vista fenomenológico, a doutrina também é algo que não toca ao cientista. Então vejam como a ideologia, como esses elementos que têm que ser pensados junto com o método têm diferentes abordagens dependendo da
corrente metodológica que eu tenho. Mas tem mais elementos. A teoria, que eu já falei, né? Aqui está mais uma definição, aquela que volta ao início, né, quando eu comparei a teoria com a empiria. Né? A teoria é um conjunto de conhecimentos organizados, né, organicamente, enunciados, que serve para ler e interpretar a realidade. Realidade. Não dá para falar realidade objetiva, porque toda realidade é objetiva. Né? A realidade. Tá? Então, é o produto do quê? Do conhecimento cumulativo. A gente vai somando, né? Aquilo que vocês fizeram hoje, né, nos seus trabalhos, ninguém precisa fazer de novo, a não ser por outra ótica, por outra metodologia. Então, a teoria também é um elemento fundamental para esse edifício chamado método. Né? E aí eu trago uma comparação de um pensador clássico, Goethe, né, que é um dos grandes representantes do romantismo alemão, né, e o que caracterizava o romantismo era a natureza intocada, a natureza, né, o belo da natureza, distante da sociedade. Né, ele diz que cinzenta é toda a teoria e verde apenas a árvore esplêndida da vida, ou seja, ele queria atribuir ao ser humano, às pessoas, né, a importância no mundo. Aí um filósofo brasileiro diz: temos que reformular a frase de Goethe. Verde é toda a teoria que liberta a vida e cinzenta toda a vida que se fecha à razão. Olha como a gente pode, né, também, né, ter ensinamentos, né, 200 anos depois, um diferente do outro, né, usando as mesmas palavras, mas com intenções completamente diferentes. Né? E a teoria, ela é construída para superar os limites do nosso pensamento. A nossa explicação não pode ficar no nível do senso comum, nem apenas no nível religioso. Ela tem que ir para o nível científico e, né, quando a gente fala de epistemologia, para o nível filosófico também. Tem as leis também. A lei é um enunciado, né, que serve para especificar as características. Né? Uma lei é uma afirmação que serve, né, para muitos lugares ao mesmo tempo, sem que seja, vamos dizer assim, negada em sua totalidade. Né? Por exemplo, eu dei o exemplo da lei da ebulição da água. Né? Ela é aqui na China, no Japão, na África, é a lei. Quer dizer, é um enunciado que você pode tomar como uma verdade com V minúsculo e tentar modificar também. Quando você negar, né, ela não existe mais. Do ponto de vista, né, da falseabilidade, né, positivista, é uma verdade, certo? Claro, você pode ver em altitudes diferentes, você põe sal na água, então isso pode mudar, né, pode perturbar, né, digamos assim, essa lei. Tá? Então, a lei é um enunciado geral que se repete com uma teoria, que é uma coisa mais complexa. E aí vem as duas palavras mais importantes que eu queria trazer para vocês aqui. Conceito é uma delas. Segundo Deleuze e Guattari, que tem um livro falando o que é o conceito, veja, eles escrevem um livro para dizer o que é o conceito. Eles dizem que todo conceito tem componentes e se define por eles. Todo conceito tem um contorno irregular, ou seja, ele não é uma coisa hermética, fechada. O conceito é questão de articulação, corte e superposição. É um todo, porque totaliza seus componentes, mas um todo fragmentário, porque o conceito não é uma verdade absoluta também. E ele remete a um problema, soluções, etc. Então, o conceito, para resumir, o conceito é um produto do intelecto humano. Como é a teoria, como é a lei, como é a doutrina. Tá? A lei mostra a regularidade dos fenômenos. A doutrina mostra, né, a absorção do conhecimento com algumas intenções. E
O conceito, ele é produto do intelecto humano que tenta buscar a essência das coisas. O conceito é uma essência a partir da elaboração científica. Né? E aí tem mais algumas palavras aí que eu não vou ficar repetindo, né? Sobre conceito, né? Que está no livro, né, Geografia e Filosofia. E a palavra que vem junto com o conceito não pode, né, estar separada, embora tenha sua autonomia também, é a categoria. A categoria não é um produto do intelecto humano. Ela é, segundo Hegel, Engels, né, e desde Aristóteles, ela é a essência da realidade. Tá? Ela existe antes da humanidade, elas existem, as categorias, né, antes da humanidade existir. Porque elas se exprimem, né, os momentos, elas exprimem os momentos correspondentes da ideia absoluta, assim como os graus do seu desenvolvimento dialético. Sendo as formas de atividade criadora da ideia, a categoria determina a essência das coisas materiais. Essência que se manifesta nelas e que se reproduz no estado puro, em decorrência do conhecimento, no sentido hegeliano. Ora, as categorias, então, peguei um exemplo aqui das categorias da dialética, que estão presentes também, né, naquele livro, 4 delas, né, estão no livro Geografia e Método Espaço e Método do Milton Santos, né? Para ele, quais são as 4 categorias fundamentais? Vou fazer uma prova aqui agora. As categorias fundamentais da geografia. Processo, estrutura, forma e função. Certo? É isso, né? Não é, Cleverson? Estou errado? Mas, do ponto de vista da realidade como um todo, né, vamos pegar de baixo para cima, que é importante para a geografia, espaço e tempo. Como a essência da realidade, espaço e tempo existem já antes de eu nascer, depois que eu morrer, quer dizer, independe da vontade humana, independe da criação humana. Espaço e tempo estão aí. Essência e fenômeno, conteúdo e forma, causa e efeito, qualidade e quantidade, matéria e consciência, e o único trio, né, singular, particular e universal. Isso independe da gente querer fazer geografia, história, etc. Independe de Deus estar falando aqui na UEM, ou estar falando em Prudente ou em outro lugar. As essências da realidade independem da nossa presença. Se a gente não pensar, se o mundo, né, tiver uma extinção em massa e voltarem os dinossauros, o tempo e o espaço vão continuar. Embora não vai ter mais ser humano, né, para pensar isso aí, mas eles continuam lá, porque eles fazem parte da realidade. E, né, algumas são muito mais próximas da geografia, né, como espaço e tempo, conteúdo e forma, qualidade e quantidade, e o singular, particular e universal. Né? Esse singular, particular e universal, especificamente, tem que ser, né, digamos assim, traduzido facilmente. O singular é cada um de nós aqui. O universal somos todos nós. E o particular é o que nós temos de humanidade, por exemplo. Todos somos seres humanos. É o que une o singular ao universal. Certo? Agora, a gente fala de método eu estou encaminhando para o final, viu? Mas os estudos eles têm que ser operacionalizados. Então, por exemplo, eu peguei aqui um estudo, que é o que eu estudo no momento, a cidade. Né? Como é que eu operacionalizo para estudar a cidade? Como é que eu crio as meus pares contraditórios? Que, né, são, né, subcategorias dessas todas aí. Eu, por exemplo, posso estudar a cidade por meio do que está dentro e o que está fora. A cidade, o campo, por exemplo, né?
a cidade e a infraestrutura, como é que chama? Viária, o dentro e o fora. Eu posso estudar também por meio do público e do privado, quer dizer, da propriedade privada, mas também dos espaços, né, mantidos pelo poder público, como as ruas, né, as praças, né, e até umas coisas que confundem um pouco, né? Por exemplo, um shopping center. Ele é um espaço privado, com suas regras, mas ele é de uso público. Então, essas palavras, né, elas ajudam, né, a gente a operacionalizar os conceitos. Centro e periferia. Olha aí, dois conceitos muito bons, né, que nós estamos trabalhando hoje no nosso projeto lá em Presidente Prudente, né? O antes e o depois. Aí vem o quê? Tempo, né? E estrutura e processo. Lembrando, né, o discurso do método do Milton Santos. Tá? Então, para exercitar o método, eu tenho que operacionalizar a nossa investigação. E esses são pares, né, que nos estudos geográficos estão muito presentes, como aqueles princípios humboldtianos que eu falei antes, né, da analogia, da localização e da eu diria quase que da exclusividade, né, da existência, né, do fenômeno. E aí, para instrumentalizar, eu também tenho conceitos e temas da geografia que são básicos para o nosso estudo. Aquilo que eu chamei de categorias fundamentais, espaço e tempo, também tem o quê? O seu conceito. O conceito de espaço foi muito debatido, né, tanto pela geografia neopositivista, quando falava que, né, a geografia teria que se especializar ou estudar, tendo como objeto a organização do espaço, né? Na dialética se fala da produção do espaço, mas são dois conceitos, e aqui eu estou transformando eles em conceitos importantes para a geografia, como região, lugar, território, paisagem, rede, escala. Esses, né, conceitos são fundamentais para qualquer estudo geográfico. E também temas, aí tem uma infinidade de temas, né? Cidade-campo, as condições de produção, as questões ligadas à etnia, gênero e uma infinidade de outros temas. Então, esses elementos são aqueles que me permitem o quê? Operacionalizar, instrumentalizar o método. Lembrando também, talvez eu devesse ter falado isso antes, que método e técnica são coisas diferentes, certo? O método é aquilo que me dá, que disciplina o pensamento. A técnica é aquilo que eu uso para medir, para observar, para buscar a informação, para organizar a informação, etc. A técnica, né, ela operacionaliza a pesquisa também. Então, por que os conceitos são importantes na geografia? Porque eles têm também as suas essências. O lugar, ele é visto como pertencimento, a região como identidade e articulações, o território como resultado de disputa e poder, o espaço como resultado de múltiplas determinações, o tempo como elemento comparativo, cronológico e anacrônico, a paisagem como percepção visual do ambiente e a rede como possibilidade de ir além da localização para se pensar a situação. Tá? Então, vejam, eu estou aqui qualificando os conceitos na geografia, procurando as suas essências. E, só para terminar, eu transfiro para as outras pessoas aquilo que eu estudo por meio da linguagem. Né? E a teoria da linguagem do Bakhtin, que é um livro belíssimo, Teoria da Linguagem, quem quiser se aprofundar, é o Bakhtin o mais importante, né? Ele diz que, ao transmitir o conhecimento por escrito ou falando, eu tenho que ter preocupação com a linguagem simbólica, com a linguagem complexa
e com a linguagem compósita. Ela é simbólica porque, por exemplo, isso aqui é um conjunto de símbolos, essas letrinhas aqui. Na China é diferente, na Índia também, em sânscrito é diferente disso aqui. Mas nós entendemos o que está escrito aqui, a gente decodifica. Mas isso aqui são sinais. Como um sinal de trânsito, lá quando vocês veem uma seta, vocês sabem que o trânsito tem que ir para seguir aquilo. Então, as convenções, elas são simbólicas, certo? Que representam o significado das coisas, por meio de sons, signos, etc. Ela é complexa, porque ela exprime características minuciosas do conjunto de coisas. Por exemplo, uma palavra pode ter vários significados. Eu trouxe duas aí, conta, espaço, certo? E ser humano, animal racional, gente, pode ser tudo a mesma coisa. Quer dizer, uma palavra pode ter vários significados ou várias palavras podem remeter a um significado. Tá? Significado é aquilo que a palavra quer dizer. Significante é a palavra em si. Tá? Então, o significante é o que eu estou lendo aqui. Conjunto de significantes. E o significado uma palavra pode ter vários significados ou várias palavras, vários significantes podem ter um significado. E ela também é compósita, porque a combinação de palavras leva também o que? A sentidos, a significados diferentes. Eu dou sempre o exemplo do guarda-chuva. Você tira guarda, você sabe do que se trata. Chuva é outra. Mas se você fala de guarda-chuva, é um objeto que não tem nada a ver com o guarda nem com a chuva. Certo? Você tem ele aqui. Pode estar chovendo lá fora e você ter o guarda-chuva aqui. Certo? Então as palavras que se compõem, que vão dando sentidos diferentes, até na tradução. Por exemplo, place em inglês é diferente de place em francês. Place aqui é lugar e aqui é praça. Quer dizer, os símbolos são os mesmos, mas em línguas diferentes são qualidades diferentes. Se você falar na Argentina que você está comendo um prato esquisito, eles vão ficar contentes. Se você falar no Brasil, a dona de casa vai estranhar. Porque os pratos aqui não devem ser esquisitos, devem ser bons, devem ser gostosos e tal. Tá? Então, eu queria terminar com isso e agradecer a paciência de vocês por essa conversa aí. Obrigado, gente.